Olá, agentes, aqui quem fala é o Noah, e hoje vou mostrar para vocês o primeiro SCP-Euclid do canal, espero que gostem. SCP-663 Classe do Objeto Euclid, Procedimentos Especiais de Contenção. SCP-663 deve ser mantido na sala de descanso do segundo andar no local 19. Deve permanecer à vista das câmeras de segurança, em um local marcado próximo à pia. SCP-663 deve ser enchido com água da torneira a cada 6 horas. Sob nenhuma circunstância SCP-663 deve ser preenchido com qualquer outra substância que não seja água da torneira. A água será filtrada pelo reservatório de SCP-663 em aproximadamente 1 minuto e 30 segundos. SCP-663 não deve ser tocado durante a operação. No caso de o enchimento do reservatório parar de subjugar efetivamente SCP-663, ele deve ser colocado em uma câmara de isolamento à prova de som por 7 dias. No final do período de isolamento, todos os vestígios de medula óssea humana devem ser removidos da câmara de filtração. Um pesquisador de nível 2 deve realizar essa tarefa e levar a medula para estudo subsequente e descarte. No caso de SCP-663 ter sido preenchido mais de uma vez a cada 6 horas, SCP-663 deve ser transportado para um container de itens pequenos com blindagem térmica e observado por um indivíduo com autorização de segurança de nível 1 até que SCP-663 retorne à temperatura ambiente. Descrição: SCP-663 é um jarro de filtragem de água da marca, embora sem um número de série e possuindo uma parte superior ligeiramente mais estreita que não tem a dobradiça presente nos jarros típicos. Parece ser capaz de filtrar qualquer solução contendo água em água limpa e potável. Qualquer água produzida por SCP-663 é quase completamente desionizada e carece de qualquer sabor distinto. Enquanto SCP-663 está em processo de filtragem, o som de um batimento cardíaco fraco pode ser ouvido emanando do núcleo do filtro. Além disso, o processo de filtração libera vários joules de energia térmica por grama de solução filtrada. Se o reservatório do filtro de SCP-663 for recarregado mais de uma vez em 6 horas, a superfície de SCP-663 aumentará rapidamente em temperatura para graus centígrados, Fahrenheit. SCP-663 também começará a gorgolejar ruidosamente durante o processo de aquecimento. Após minutos do estado de fuga térmica, uma voz humana pode ser ouvida vindo de SCP-663. A voz exibe sinais claros de angústia, consistente com afogamento, normalmente gritando e implorando para que não se adicionasse mais água a SCP-663. Se SCP-663 ficar mais de 8 horas sem ser preenchido, a mesma voz começará a falar de dentro de SCP-663. Sob esta circunstância, a voz ficará novamente angustiada, desta vez parecendo notavelmente seca e implorando por água em meio a suspiros ofegantes e ásperos. Após dados perdidos minutos de súplica, a voz começará a gritar por socorro, alegando estar preso ou perdido, além de morrer de sede. Mais dados perdidos minutos de gritos, a voz começará a soluçar e perguntar se alguém está lá.
Nenhuma ação até o momento tentada pela Fundação permitiu a comunicação com a voz. No entanto, a voz agradecerá a quem reabastecer a jarra, geralmente pelo nome, e, em seguida, cair no silêncio de costume. Adendo. SCP-663-1. Relatório de incidente. Dados perdidos durante um período de pessoal especialmente reduzido no local 19. SCP-663 não recebeu nenhum zelador. Como resultado, o jarro ficou vazio por dados perdidos dias. Após 4 dias implorando por água, SCP-663 começou a exibir novas qualidades, tornando-se confuso, desorientado e, muitas vezes, caindo no silêncio além da respiração intermitente. Depois de mais dados perdidos dias, a voz e os batimentos cardíacos associados cessaram, provocando um violento estremecimento de SCP-663, seguido por uma descarga de fluido cérebro-espinhal no tanque de água. Alguns momentos depois, SCP-663 começou a implorar por água com uma voz diferente. A segunda voz ainda está em uso por SCP-663 no momento. Adendo. SCP-663-2. Investigação sobre a classificação de Euclides 8.